Olá, pessoal! Hoje eu vou estar falando sobre os crimes contra a saúde pública, que estão dispostos nos artigos 267 até o 284. O crime do 267, epidemia, assim como o artigo vizinho 268, infração de medida de vigilância sanitária, eram dois tipos penais que, para falar a verdade, eu nem cobrava na prova, passava até de uma maneira um pouco rápida, né, concisa, porque eram crimes que realmente, na prática, muito raro. Epidemia, quase utópico, né? E o 268, infração de medida sanitária, tinha, mas não era assim tão comum no dia a dia e também praticamente não eram cobrados em questões de OAB e de concurso. Não é que não eram, mas a incidência desses crimes cair nas questões de concurso era mínima. Porém, infelizmente, dada a situação que nós nos encontramos com esse maldito vírus, que se Deus quiser em breve vai passar, vai voltar tudo à normalidade, vamos crer, esses dois tipos penais agora estão em voga, estão sendo muito comentados, principalmente o 268, e eles estão ocorrendo na prática, por isso eu vou ter que explicá-los. O 267, causar epidemia, diz assim: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Germes patogênicos são os vírus, as bactérias, os protozoários, particularmente os vírus, né, que são mais de maior propagação, né, e difusão entre as pessoas. Epidemia é uma doença que surge repentinamente e acaba contaminando um número muito grande de pessoas. Porém, há diferença entre epidemia, pandemia e endemia. Eu vou começar com a endemia, que para vocês entenderem é a menorzinha. Endemia é a menor, epidemia um pouco maior e pandemia bem maior. Endemia é uma doença geralmente característica de uma determinada região do país. E ela acomete um número não tão grande de pessoas. Por exemplo, a malária, a febre amarela, que são muito comuns nas regiões norte, principalmente no Amazonas, e na região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso. Epidemia é uma doença, como eu acabei de falar, que surge repentinamente em várias regiões do país e acomete um número grande de pessoas. A exemplo, a dengue. Nós, infelizmente, também estamos com uma epidemia de dengue aqui na nossa região, mas não é uma doença que só ocorre aqui no Paraná. Ela, infelizmente, tem no Brasil inteiro. E a pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora, é quando a doença atinge vários países. Nós tivemos recentemente, particularmente em 2009, já tem 10 anos, 11, o surto, né, que virou uma pandemia do H1N1. Tivemos em 1918 a terrível gripe espanhola, que acabou dizimando cerca de 20 milhões de pessoas no mundo inteiro. E agora nós estamos com o coronavírus, né, o Covid-19, que, segundo eu me atualizei agora nos últimos dados, já matou mais de 100 mil pessoas no mundo e aqui no Brasil mais de 1.000 pessoas. Como eu falei, vamos orar muito para que em breve isso termine logo. Causar epidemia, a lei não fala da pandemia e da endemia, tá? Ela fala epidemia. Causar epidemia é eu ser responsável pela propagação, pela difusão, por exemplo, do vírus. É muito difícil na prática de provar, olha, foi você o causador dessa epidemia. Mas, com esse surto agora que nós estamos tendo desse coronavírus, eu já li várias matérias dizendo que X ou Y está sendo processado ou irá ser processado pelo 267. Ser indiciado e processado é uma coisa, agora ser condenado é outra. Tem que ter provas cabais e isso é muito difícil. Agora já virou uma loucura, né? Já virou uma propagação do vírus de maneira comunitária. Mas eu vou utilizar como exemplo. Vamos supor
que o primeiro, né, caso que ocorreu no Brasil, vamos dizer, utilizando como hipótese, para que vocês compreendam como seria o crime de epidemia. Vamos dizer que a primeira pessoa que ficou infectada não tivesse tomado os devidos cuidados, né? Utilizado máscara, ficar isolada, se bem que as pessoas nem sabiam direito como agir, né? Principalmente nós que não somos da área da saúde. Vamos dizer então um médico, uma enfermeira que tivesse atendido esse paciente e suponhamos que não tivesse tomado as medidas necessárias de isolamento. Poderia ser processado pelo crime de epidemia, porque daí nós poderíamos falar foi Joãozinho, foi Pedrinho, foi Huguinho, Luizinho, o responsável por esse surto, por essa propagação do vírus. Mas volto a falar, na prática é muito difícil você condenar alguém por epidemia, porque é muito difícil a questão probatória, e eu estou lendo várias notícias de pessoas que teoricamente a notícia fala que vão ser processados por epidemia. Dificilmente serão condenadas, porque é muito difícil provar que foi X ou Y, né? Mas enfim, é um crime formal, então o simples ato, a minha conduta, a minha atitude que possa propagar a epidemia já caracteriza o crime. Não é necessário, claro, tem que ter a epidemia, que é o surto de várias pessoas, não é uma só, né? Mas não é necessário causar morte de ninguém, nem deva, claro. Mas caso fique provado que eu causei epidemia e essa epidemia ocasionou a morte de alguém, nós teremos um crime de epidemia majorada, que é o parágrafo 1º. A pena é aplicada em dobro e a epidemia com resultado morte é crime hediondo. Está lá no rol da Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, e passou a figurar nesse rol no ano de 94. Temos também o crime de epidemia culposa. Está prevista, vou ler aqui no artigo, no parágrafo 2º. É mais difícil ainda, né? Sei lá, vamos dizer que algum biólogo, algum médico, nos seus experimentos, estudos de pesquisa, sei lá, tenha derrubado algum frasco contendo algum vírus, alguma bactéria, protozoário que ele estava estudando lá e acabou disseminando, propagando e causando uma epidemia. Seria uma modalidade culposa pela imprudência. Mas, como eu falei, é um crime que na prática é muito difícil a gente provar. Então, eu sempre comento em sala de aula, cuidado com a mídia, né? Há muitos erros na mídia, seja ela escrita, falada, internet, em que as pessoas jogam lá que indivíduo X ou Y vai responder por tal crime, e na verdade esse crime não ocorre, não existe na prática. O 268, esse sim. Esse ele está ocorrendo, tá? Bastante, que é a infração de medida sanitária. Diz assim: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Determinação do poder público é alguma determinação da Anvisa, do Ministério da Saúde, que pode ser uma lei de cunho federal, estadual ou até municipal, ou uma portaria do Ministério da Saúde, um decreto, um regimento, um regulamento, enfim. Esse é um crime que a gente chama norma penal em branco, justamente porque nós vamos buscar qual é essa lei, qual é essa portaria que eu estou infringindo. E propagação de doença contagiosa, qualquer doença infecto-contagiosa, a exemplo dos vírus, né? Eu estou lendo também bastante casos, e isso ocorre realmente na prática, tá? Não é tão utópico quanto o 268, ocorre bastante, que agora com o surto do coronavírus, nós estamos vivendo uma situação que nós temos que ficar em casa para evitar a disseminação desse vírus, né? A quarentena, o isolamento social. E tem muitas pessoas que estão descumprindo esse isolamento. Então, por exemplo, nós já tivemos vários casos de pessoas no Brasil inteiro presas. E aí cabe prisão em flagrante, porque se eu estou infringindo essa lei, essa determinação do poder público, essa portaria do Ministério da Saúde, eu estou praticando o crime naquele momento. E por isso cabe prisão em flagrante, sim. Já teve caso, por exemplo, de um homem no Rio Grande do Sul que foi preso.
de uma família, acho que foi na Bahia, teve aqui na nossa região. Eu não posso, por exemplo, fazer uma festa, né? Uma festança, uma festa de casamento, seja lá do que. E nós tivemos casos de pessoas que foram presas porque elas estavam promovendo uma festa. E aí, claro, né, um número grande de pessoas, você poderá estar disseminando o vírus. E pior ainda, a situação de pessoas que foram testadas positivo para o coronavírus, portanto a pessoa tem o vírus, e ao invés de ficar em casa, em isolamento, em quarentena, por no mínimo 15 dias, certas pessoas testadas positivo foram pegas circulando normalmente. Farmácias, supermercados, e isso não pode, isso é uma infringência à determinação do poder público, tá? Que, como eu falei, podem ser leis de nível nacional, estadual, municipal, portaria do Ministério da Saúde. Então esse crime está ocorrendo muito. É um crime formal também, basta eu praticar a conduta que está infringindo essa portaria, que eu já cometo esse delito, tá? Caso ocorra a morte de alguém, ou uma doença grave ou gravíssima, uma lesão, né, por decorrência da minha conduta, vocês vão combinar o artigo 268 e seguintes, menos o 267, porque já tem lá o parágrafo 1º, que é uma majorante no caso de morte. Mas os demais delitos, vocês vão combinar com o artigo 285, que eu já comentei em outros vídeos, que não é qualificador, embora o legislador colocou lá formas qualificadas. É majorante e é pré-terdoloso. É quando ocorre lesão corporal grave ou gravíssima ou morte sem que eu queira ou deseje, obviamente, porque são crimes de perigo comum. Esse 268 até então, ele ocorria muito com pessoas que transportavam carne, né? De gado, enfim, qualquer espécie de carne, sem a questão da higiene, sem a vigilância sanitária, né, estar regulando. Mas, como eu falei agora, já está ocorrendo bastante por conta do coronavírus. O 269, omissão de notificação de doença compulsória, é um crime totalmente omissivo puro ou próprio, até porque o verbo é deixar o médico de denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória. Também é um crime próprio, é só o médico que pratica. Também é um crime de norma penal em branco. Essa determinação do poder público é a Anvisa. E há leis específicas sobre isso, portarias do Ministério da Saúde. Lembrando que se mais de um médico deixar de comunicar uma doença infecto-contagiosa à Anvisa, nós não vamos ter uma coautoria, porque segundo posição majoritária não cabe coautoria em crimes omissivos puros. Cada médico que foi omisso vai responder por um crime do 269, tá? Então, vocês têm que saber que é um crime omissivo puro e é um crime próprio. Vamos ver o que mais. O 270 e o 271, muito parecidos. Envenenamento de água potável. E o 271 é a corrupção ou poluição de água potável. O 270 fala também de substância alimentícia ou medicinal, tá? Corromper ou poluir a água é sujá-la. Ela se torna imprópria para o consumo porque ela está suja, né, poluída. E o 270, envenenar, é uma conduta mais grave. É colocar alguma substância dentro que realmente coloque em risco a saúde, podendo agravar alguma doença que a pessoa já tenha, podendo lesioná-la gravemente ou até levá-la ao óbito, né? Porém, eu não posso, nesses crimes, ter dolo de dano. Eu não posso envenenar a água ou a comida visando matar X ou Y. Senão, meu crime é homicídio, consumado ou tentado, conforme o caso. Aqui eu apenas quero praticar a conduta, mas eu sei que eu estou colocando em perigo a vida e a saúde das pessoas que vão ingerir essa água, esse alimento, essa substância. Tá? São crimes de perigo comum. Nós temos também aqui o 272, que é adulteração, corrupção de substância, deixa eu pegar ele aqui, adulteração, corrupção, falsificação de substância ou produtos alimentícios. Ocorria muito e ainda ocorre com questão de leite adulterado, né? Com carne adulterada, operação carne fraca que nós tivemos, a operação do leite adulterado, em que geralmente quadrilhas especializadas colocam formol, soda cáustica,
na carne, produtos para deixar a carne com aparência vermelhinha, boa, e esses produtos colocam em risco a nossa saúde e até a nossa vida. Mas lembrando que são crimes de perigo comum, tá? Eu vou fazer outro vídeo para explicar outros tipos penais.